Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Comemoraram tanto o título da temporada, que foi vencer no tapetinho, não contaram com o Flaus no jogo de ontem e perderam por 3-0. Vocês sabem do que estou falando. Neste vídeo trago alguns comentários a respeito do último jogo do Botafogo, derrota para um time que ontem tomou um baile do Atlético Paranaense, mas é pensando em situações específicas e não trazendo um peso desnecessário para o Glorioso que vai entrar em campo depois de amanhã. Isso, Fogão vai jogar contra o Galo Atlético Mineiro em Minas Gerais no sábado às 21 horas pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Polêmica também. A torcida do Botafogo não está sendo bem tratada. O clube se posicionou ontem com relação aos ingressos. Vamos ver se o Atlético Mineiro vai dar solução. Quero falar sobre o assunto e falo sobre campo e bola. O Botafogo vai precisar ter um time forte fisicamente no sábado. Comento neste vídeo em mais um conteúdo robusto. Antes, se inscreva por aqui. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos para o canal Fabiano Bandeira. Pode falar que aqui tem análise tática, opinião, informação, bom humor e muito mais. Vamos passar, galera, dos 46 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Tivemos live segunda, terça, ontem não tivemos live. Hoje deveremos ter uma live na parte da noite. Esteja com o sininho ativado. Pois é, ontem o Flamengo entrou em campo, segundo matéria de um veículo importante recentemente. O time rubro-negro não tinha jogado a toalha no Campeonato Brasileiro, mas perdeu ontem por 3-0 para o Atlético Paranaense. O Flamengo se motivou para jogar contra o Botafogo. Clássico, rivalidade, líder do campeonato jogando em casa. O Botafogo também estava motivado. E nós falamos muito sobre erros do técnico Bruno Lage, só que eu falei bastante aqui no canal também a respeito da arbitragem e ficou claro ontem como isso influencia. A arbitragem de ontem foi justa, foi boa. O Gabriel Barbosa largou o braço no rosto de um companheiro de profissão, é um jogador do Atlético Paranaense, tomou um amarelo, o VAR chamou, o árbitro foi ao VAR, vermelho contra o Botafogo. O Bruno Henrique soltou o braço no atleta do Glorioso, tomou o cartão amarelo, cotovelo. No segundo tempo, mais uma cotovelada, agora no JP, nem falta o Klaus deu. Não deu outro amarelo, o VAR não chamou e o Bruno Henrique ficou em campo. Um erro estratégico do treinador, com o JP na lateral direita, quando de Plácido estava no banco de reservas. O Bruno Henrique, que é muito bom jogador, não tinha sido expulso, aproveitou, cortou. O Marlon Freitas não fez a cobertura da melhor maneira. Gol do Flamengo, o Botafogo foi derrotado. E mais, no início da jogada, falta no Tietê. O VAR não chamou, o Klaus não marcou. Gol do Flamengo faz muita diferença. O Botafogo no primeiro turno passou por cima da arbitragem e venceu o Flamengo no Maracanã. Imaginem ter que passar por cima da arbitragem duas vezes contra um adversário fortíssimo no mesmo campeonato. É muito difícil, gente. Eu venho falando isso nas lives. No primeiro turno conseguimos 3-2. A Edna não expulsou o Thiago Maia. Deveria ter dado vermelho. Foi ao VAR, ficou um tempão lá, manteve o amarelo, depois deu 11 minutos de acréscimo. O Botafogo com 1 a menos desde o início da segunda etapa. E vencemos. No segundo turno não deu para vencer. Primeiro gol irregular, impedimento do Bruno Henrique. O Marlon Freitas tentou antecipar, fez o gol contra. Falhou o Marlon Freitas? Sim, mas com uma arbitragem justa, gol anulado.
Você não toma o gol no primeiro minuto, não condiciona o jogo. 0-0, torcida empolgada, o time pode sair. Teve um amasso do Botafogo em relação ao Flamengo, depois do gol do Flamengo, logo no primeiro minuto. Tanto que o Botafogo empatou com o Vitor Sá, não demorou muito. Imagine o Botafogo amassando o Flamengo sem ter tomado o primeiro gol. O time poderia ter vencido. O Lage errou? Sim. Falei aqui no canal? Muito. Tomara que acerte daqui para frente? Sim. Mas o Botafogo poderia ter vencido e bem se a arbitragem não tivesse prejudicado o Glorioso. Ontem o Atlético Paranaense fez 1-0, Gabriel Barbosa foi expulso, 2-0, 3-0, naturalmente poderia ter sido mais. E não estamos falando de um timaço, estamos falando do Atlético Paranaense desfalcado. Pois bem, galera, passou. Vamos falar agora a respeito de Botafogo e Atlético Mineiro. O Fogão é o líder do Campeonato Brasileiro, 51 pontos, o Palmeiras é o segundo com 41. O rival, ou um dos rivais aqui do Rio de Janeiro, tem 39, está lá atrás. Vamos pensar então no Galo. O Botafogo tem que trabalhar de forma mais convincente nos bastidores. O Botafogo não pode mais ser tão bonzinho, não precisa ser mal. O Botafogo tem que se posicionar. No primeiro turno, como sempre, torcida do Botafogo no estádio, setor sul liberado apenas para a torcida do Atlético Mineiro. Ingressos disponíveis, R$150. Agora o Atlético Mineiro, com estádio novo, a tal nova arena, que deve realmente ser bacana, disponibilizou para o Botafogo 1.000 ingressos a R$300. Mesmo com um preço absurdo, o dobro do que foi cobrado pelo Botafogo para a torcida do Galo aqui no Rio de Janeiro, a galera chegou junto, comprou rapidamente, os ingressos acabaram. Só que o Atlético Mineiro está destinando a torcida do Botafogo pouco mais de 2%, quando temos uma regra clara, 10% devem ser disponibilizados. Segundo alguns parágrafos, de acordo com as autoridades, você pode conversar, então mandar um ofício para o adversário dizendo que por questão de segurança, nessa de questão de segurança, e o Botafogo ou algum time ter que ficar com menos torcedores fora de casa, o Botafogo não tem 10% contra o Palmeiras no Allianz, então é uma loucura para conseguir ingresso. Este ano foram 1.700, eu estive no Allianz Parque. O Botafogo tem agora 1.000 ingressos para o jogo contra o Atlético Mineiro. O clube se posicionou, mas poderia ter se posicionado antes, já que já estava sendo veiculado que o Galo não destinaria muitos ingressos para a torcida do Botafogo e que o preço seria alto, então o Botafogo poderia ter se mobilizado antes dos bastidores, ter conversado com o Atlético Mineiro, ter conversado com a CBF. Vamos ver o que vai acontecer, porque tem gente com passagem comprada, com hospedagem reservada e sem ingresso para o jogo contra o Atlético Mineiro. Então, nessa de segurança, o Botafogo não tem 10% contra o Palmeiras, não tem 10% contra o São Paulo, não teve 10% no primeiro turno contra o Flamengo. Agora, pouco mais de 2% contra o Atlético Mineiro. E quando a torcida do Botafogo compra todos os ingressos no Newton Santos e o clube pede às autoridades para que haja uma divisão no setor sul, por questão de segurança, também não podemos. Quer dizer, o Botafogo não pode ter muita gente fora de casa, e a nossa torcida faz barulho e incomoda, e dentro de casa também não pode agir como outros, sempre por questão de segurança. O Botafogo não está se posicionando da melhor maneira, porque está aceitando tudo. Fora de casa, muitas vezes com menos que 10%, e não é por falta de vontade da torcida, a torcida está sedenta, comprando ingresso para tudo que é jogo, e em casa o Botafogo tem que destinar um setor inteiro para as torcidas adversárias. Só não aconteceu isso contra o Coxa, porque realmente são torcidas muito amigas. Então deixaram dividir o setor sul. Mas praticamente não acontece. A torcida quer comparecer, quer apoiar um time que tem tudo para buscar o título brasileiro de 2023. Só que não é de agora. Ano passado, o Botafogo terminou na 11ª colocação. E a torcida do Botafogo lutou todos os setores visitantes também. Atenção, Glorioso. Vamos falar agora a respeito do jogo
porque, além de tudo, o gramado não deve estar nas melhores condições. Ontem, gente, tinha parte do campo sem grama. Na Arena do Galo, o gramado está sendo recolocado. O gramado, que contra o Santos estava ruim, está sendo recolocado. Deveríamos ter um gramado inadequado para a prática do futebol. A gente lembra o que aconteceu contra o Cruzeiro, que o Botafogo tenha uma outra estratégia. E quem acompanhou o vídeo de ontem sabe que falei muito sobre nuances táticas. Se não viu, veja. É um vídeo elucidativo, com muito estudo, muita informação, pouca opinião. Mas eu coloquei detalhes ali importantíssimos. Mostrei com imagens a situação do Tietê, como ele pode jogar tendo Marlon Freitas, o Eduardo, Gabriel Pires em campo, o próprio Tiquinho, Vitor Sá. Só que sábado o Botafogo não vai ter o Gabriel Pires. Então, meio-campo pode ser formado com Marlon, Tietê e Eduardo. Não tem um problema na entrada do Matias Segovia. O Segovia joga melhor saindo do banco. Pode ser, mas também pode render como titular. Ele foi importante saindo do banco para a manutenção do placar e quase que o Botafogo fez mais gols contra o Palmeiras. Ele foi importante saindo do banco para que o Botafogo abrisse o placar e ampliasse contra o Grêmio, para que o Botafogo abrisse o placar contra o Cuiabá. Estou falando de jogos fora de casa. Então, Segovinha pode jogar em diferentes ocasiões. Só que para o jogo contra o Atlético Mineiro com um gramado ruim, eu optaria por um time forte fisicamente, mesmo com jogadores que podem não estar tão bem tecnicamente. Depois, com o jogo se desenvolvendo, a gente observa se tem como colocar mais qualidade técnica, colocar um time mais leve em campo. Mas o técnico Bruno Lage pode começar com Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita, Adrielson Cuesta e Marçal. No meio-campo, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. Júnior Santos na ponta direita, independentemente da parte técnica dele hoje. Tiquinho Soares e o Vitor Sá na ponta esquerda. Em dado momento do jogo, principalmente se estiver à frente no placar, Danilo Barbosa entrando no segundo tempo. Aí sim, de repente, Matias Segovia para puxar contra-ataque com mais espaço. Luiz Henrique, Diego Costa sendo utilizado por conta da força física também. Mas o Botafogo precisa marcar o Galo, não ter um time pesado, porque nós falamos de um time forte fisicamente, mas não pesado. Júnior Santos consegue correr, Vitor Sá corre muito, Marlon Freitas corre bem por dentro também, o Eduardo também, o Tietê fisicamente é menos forte, mas é muito dinâmico, então ele pode estar nesse tipo de jogo. Tiquinho Soares é forte, a dupla de zaga é forte, o Marçal tem um posicionamento muito bom, se o Hugo tiver que entrar em algum momento, muito veloz. O Bastos em algum momento pode ser utilizado também, dependendo do entendimento do técnico Bruno Lage. Mas o Botafogo precisa saber jogar o campeonato. E com um gramado que por enquanto está pavoroso e não deve estar nas melhores condições contra o Atlético Mineiro, força física vai ser importante, bola aérea vai ser importante. Galera, não importa, o Botafogo tem que vencer. É claro que dependendo do jogo do Grêmio hoje, do jogo do Palmeiras amanhã, das características da partida contra o Atlético Mineiro, a gente vai analisar o resultado, vai analisar o desempenho. Mas antes todo mundo pensa em vencer, pensa nos 3 pontos, pensa na aproximação da conquista. E para isso talvez a estratégia seja a força física inicialmente. Depois, dentro do jogo, o Botafogo vai identificando a melhor estratégia. Beleza, galera? Ontem um vídeo com detalhes pensando no campeonato, de uma forma mais abrangente. Gabriel Pires vai voltar. O Tietê está muito bem. O Eduardo bem, o Marlon Freitas bem. A ponta direita não está definida. Então, de repente, você faz o 4-1-3-2 utilizando o Tietê, 2 atacantes, o ponta esquerda fazendo o papel de segundo atacante e fazendo a recomposição. Isso foi falado ontem, tá aqui no vídeo, pensando no campeonato. Agora eu falei especificamente a respeito do último jogo do Botafogo e do próximo jogo
do Glorioso. Estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!